Hoje é sábado, 24 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O torcedor do Botafogo pode acreditar ainda em uma boa temporada? Porque você tem algumas incertezas, a cobrança por um elenco mais forte, possibilidades de saídas na segunda janela, e isso deixa o torcedor um pouco preocupado, ainda mais depois de uma temporada que foi fantástica como a de 2024. O torcedor quer saber: dá para sonhar com algum título nesse ano de 2025? Ou a gente tem que se contentar apenas ali com vaga para Libertadores? Vou falar o que eu penso, até mesmo com as apurações que fiz nos últimos dias. E a CBF é uma bagunça. Nem mudou o presidente, temos o interventor à frente da Confederação Brasileira de Futebol. E ontem no Noite Alvinegra trouxe que tínhamos já as datas para o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, perdão. E eu até mesmo havia falado, serão 2 dias ali, tá bem bacana, dá pra gente ter esses sorteios em 2 dias. E a CBF mudou tudo. Não sei se vai mudar de novo, mas nós teremos um super dia de sorteios em relação às competições, tanto Libertadores e também Copa do Brasil. E outro detalhe, vou passar mesmo com o seu Botafogo jogar neste final de semana, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que só vai acontecer no dia 4 de junho. Vou falar com vocês os jogos deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. E quando eu falo de tabela, de jogos, eu sempre deixo para vocês aqui o aplicativo Flash Score. Lá vocês poderão, neste final de semana em que o Botafogo não joga, acompanhar ali as outras partidas. Ou você vai se desligar totalmente do Campeonato Brasileiro, ou vai fazer como eu faço, que é acompanhar todas as partidas. Eu gosto de futebol e hoje vou ver a maior parte dos jogos, até mesmo para uma análise. Tem jogo do Voltaço pela Série B do Campeonato Brasileiro contra o Remo, e com isso vou acompanhar todas essas partidas. As que eu consegui ver na televisão, eu assistirei ali na TV. E vou deixar o meu celular aqui, com o aplicativo do Flash Score, porque ele é muito rápido, muito prático. Tá aqui, aplicativo do Flash Score, com todas as competições, com todos os jogos, e é bacana para você acompanhar. Caso vocês não conheçam o aplicativo do Flash Score, vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Ele é gratuito, então você vai baixar e não vai ter nenhum problema de ter que pagar uma taxa, nada. Tanto para Android e também para iOS. Entre agora aqui no link, cliquem e baixem o Flash Score. Hoje nós teremos o início da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, com os seguintes jogos. Seria a nossa partida contra a equipe do Ceará, o jogo da Prime, seria o jogo exclusivo do Prime Video. Porém, essa partida não vai acontecer no dia de hoje. Foi marcada, aliás, para o dia 4 de junho e será um jogo exclusivo do Prime Video. Ou você vai para o estádio Newton Santos ou terá que ver o jogo pela plataforma da Prime. Hoje, às 18h30, clássico no Maracanã. Fluminense e Vasco, Record, Cazé e Premier. Então você tem esse jogo de hoje para TV aberta, pela Record e pela Cazé TV, e também pelo Premier. Um clássico hoje na TV aberta, bem bacana. Para quem não tem ali a possibilidade do Premier. Às 18h30 também, no Premier, São Paulo e Mirassol. E fechando a rodada nos jogos de hoje, Atlético Mineiro e Corinthians, Sport TV e Premier. Bom jogo. Amanhã, às 11 da manhã, Grêmio e Bahia no Premier, voltando os jogos às 11 da manhã. Às 16 horas, Palmeiras e Flamengo, Globo e Premier. Às 16 horas também, Sport Recife e Internacional Sport, lanterninha do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, também Globo e Premier. Às 18h30, Vitória e Santos, Premier. E às 20h30, Fortaleza e Cruzeiro, Sport TV e Premier. E fechando a rodada, na segunda-feira, às 20 horas, Red Bull Bragantino e Juventude, também no Premier. Estes serão jogos que acontecerão neste final de semana e, claro, na segunda-feira, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Relembrando, o Botafogo não jogará neste final de semana, vai jogar apenas no dia 4 de junho, no estádio Newton Santos, contra a equipe do Ceará. E a CBF, cara, a CBF nem mudou o presidente, já é uma vergonha, é uma bagunça. O sorteio da Copa do Brasil, que foi colocado ontem, inicialmente pela Confederação Brasileira de Futebol, que iria acontecer no dia 30 de maio, foi mudado para o dia 2 de junho, às 3h30 da tarde, na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro.
E tem uma grande coincidência em relação a isso. No mesmo dia, a partir das 12 horas, nós teremos lá no Paraguai os sorteios, tanto da Copa Sul-Americana ou da Copa Libertadores da América. Isso quer dizer que nós teremos ali uma tarde toda de sorteios, né? E lembrando que na própria CBF, no mesmo dia 2, nós teremos também os sorteios dos jogos pela Copa do Brasil Feminina, que o Botafogo também vai disputar, né? A segunda fase da Copa do Brasil Feminina. Isso quer dizer que o dia 2 de junho será aquele dia onde nós teremos todas as definições dos jogos do Botafogo. Se Deus quiser, pela Copa Libertadores da América, com o Glorioso vencendo o time da Laú, nós entraremos ali nas oitavas de final. Lembrando que os jogos pelas oitavas de final da Copa do Brasil serão entre os dias 29 e 31 de julho e os jogos de volta entre os dias 5 e 7 de agosto. E os jogos pelas oitavas de final da Copa Libertadores América acontecerão entre os dias 12 e 14 de agosto e também os jogos de volta entre os dias 19 e 21 de agosto. Então serão ali 4 semanas consecutivas com jogos aos meios de semana, com as partidas pelas oitavas de final, tanto da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores. Bagunça, a CBF anuncia uma coisa e depois muda. Falem aqui o que vocês acharam, também vão deixar seu like, vão se inscrever no canal e vão compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho sentido nos últimos dias um momento dos torcedores botafoguenses um pouco mais, como que eu posso falar, ressabiados, né, preocupados com o que poderão ter na temporada. É um time que ainda não encaixou, mesmo com uma boa sequência de vitórias. O Botafogo voltou ali para o meio da tabela do Campeonato Brasileiro, tá uma vitória ou duas de ficar ali no G4 da competição, mas a diferença para o Palmeiras é muito larga. É uma equipe que dificilmente perde pontos. E visando as competições de mata-mata, o Botafogo acho que está vivo. Na Libertadores tem que vencer a Laú em casa para conseguir a classificação visando as oitavas de final. E pela Copa do Brasil a gente tem que ver o sorteio. O que um emparelhamento nas oitavas de final pode causar ao Botafogo. A gente pode ter um clássico do futebol brasileiro ou um confronto contra uma equipe um pouco mais tranquila. Isso nos daria possibilidades de chegarmos às quartas de final. Aí seriam 2 jogos pelas quartas, 2 pelas semi e 2 pela final, né? Faltariam 6 jogos para o Botafogo conquistar o título inédito da Copa do Brasil. Mas o torcedor, ele está preocupado com algumas notícias que são colocadas. Primeiramente, o cancelamento da negociação do Wendel, com essa situação de geopolítica. Aí você tem outras apurações que apontam que o Botafogo cancelou a negociação porque a Eagle está com dificuldades financeiras, e você tem essas notícias do Lyon, e você fica com essa preocupação de como que será o investimento do Botafogo nesta próxima janela. Como serão, no caso, né? Porque o Botafogo terá que investir no plural em reforços, visando primeiramente a janela do Mundial e depois, claro, a janela mais ampla, visando todas as competições, incluindo Copa do Brasil e Libertadores da América. O torcedor tem razão de ficar preocupado? Claro que tem. Como eu falei ontem no Noite Alvinegra, as contratações ainda que aconteceram neste ano, elas, principalmente para os jogadores ofensivos, elas não funcionaram. Os defensivos, sim. Você vê ali o Jair bem, o David Ricardo bem, são jogadores que chegaram e encaixaram rapidamente no nosso time. Mas os jogadores ofensivos, à exceção do Arthur, que começa agora a entrar em um momento decisivo, foi importantíssimo na nossa vitória contra o Estudiantes pela Copa Libertadores e passou a ganhar um pouco mais de confiança, os outros ainda não engrenaram. E o torcedor tem preocupação. Será que vai poder o Botafogo investir pesado como investiu ano passado e montou uma máquina onde foi forte nas duas competições, tanto brasileiro quanto Copa Libertadores América? Será que o trabalho do Renato Paiva vai engrenar? E a pergunta é, o Botafogo tem chances de ganhar títulos nesse ano? Eu acredito que o Campeonato Brasileiro ficou muito difícil. O nosso foco no Campeonato Brasileiro é conseguir uma vaga na Copa Libertadores, porque a Copa Libertadores América nos dará também a Copa do Brasil, né? A possibilidade da gente jogar a Copa do Brasil, já que o desempenho do Glorioso no Campeonato Carioca foi pífio. Então o primeiro trabalho do Botafogo tem que ser ficar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, não para entrar em uma fase prévia da Libertadores, e sim na fase de grupos, para você ter um início de temporada de 26 mais tranquilo, para você conseguir se planejar bem no próximo ano. Esse é o primeiro ponto, ficar no G4 do Campeonato Brasileiro. É difícil? É, mas não é impossível. Vai depender do que será feito nessa próxima janela. E o outro X da questão é o Botafogo ter um time forte e no mata-mata tentar chegar o mais longe que der, tanto na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores. Já vimos em alguns anos times fracos, limitados, chegando em finais.
Boca Juniors, que chegou na final a 2 Libertadores contra o Fluminense, só tinha camisa pesada, o time era muito fraco. Foi passando através de decisões de pênaltis e se viu ali numa final contra o Fluminense no Maracanã, onde perdeu apenas na prorrogação. E por falar, porque eu coloquei a situação do Campeonato Brasileiro, a gente não pode focar apenas nas competições de mata-mata, esquecermos o Campeonato Brasileiro, principalmente numa possibilidade de vagas para competições internacionais. O Atlético Mineiro chegou em 2 finais no ano passado, que daria uma vaga na Copa Libertadores, não venceu e acabou ficando fora até da Copa Libertadores deste ano. Então o trabalho do Botafogo é o quê? Terminar a temporada de maneira forte no Campeonato Brasileiro, vai pontuando e ver no que dá, e você tem que terminar bem a temporada nas competições de mata-mata. Ter ali, sempre que puder, força máxima nessas 2 competições. Primeiramente, passar pela Laú para a gente chegar às oitavas da Libertadores e na Copa do Brasil. Vamos ver o que vai ser em relação ao sorteio. Ninguém vai querer enfrentar o Botafogo, a gente sabe disso. Nosso time hoje é considerado um dos mais fortes do futebol brasileiro. Ninguém quer enfrentar a gente. Com certeza, os rivais que acompanharão ali o sorteio na Copa do Brasil, os sorteios tanto da Copa do Brasil e também, se Deus quiser, da Copa Libertadores, ninguém vai querer enfrentar a gente. Eu tenho certeza disso. Mas resta o Botafogo também, nas próximas janelas, montar um time forte. As promessas que foram feitas pelo John Textor de ter time forte nesse ano, principalmente nas próximas janelas, a gente tem que dar o voto de confiança, porque tudo aquilo que o Textor prometeu pra gente, ele cumpriu. O Pedro Depp que fala muito sobre isso. O Textor tem, por enquanto, conosco 100% de aproveitamento em relação às promessas. Espero que ele continue assim, que ele monte um grande time para o Mundial. Eu nem coloco o Mundial como uma competição pra gente ganhar, porque eu tenho certeza que nenhum time brasileiro vai chegar longe nesta competição. Se eu tivesse que ir na ViaBet e fazer o meu palpite, eu tenho certeza que ninguém conseguiria. E claro, para você também pensar muito mais nas próximas competições. O Mundial vai servir para o Botafogo se reforçar, melhorar o seu plantel. Mesmo com perdas, o Botafogo tem que montar um time muito forte para o restante da temporada. Tamo juntos. Durante o vídeo aqui, passou de vez em quando o QR Code da Fut Fanatics, o meu cupom de desconto da Fut Fanatics. Vocês encontram vários produtos lá nessa parceira do canal do TEF. Vou até colocar o link aqui embaixo na nossa descrição para quem quiser acompanhar lá os produtos. Tem produtos do Botafogo, camisas do ano passado, com pet da Libertadores. Vejam lá na Fut Fanatics. Hoje serão 2 vídeos, volta ali no meio da tarde, volta das 3 horas, com um almoço / café da tarde com o TF, mas claro, se acontecer alguma informação relevante, volta ainda hoje com o 3º vídeo, mas a tendência é que hoje sejam apenas 2. Tamo juntos, beijos aqui com Deus, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Vamos torcer que a temporada nos dê coisas positivas, mesmo com o torcedor preocupado. Eu tô preocupado assim como vocês, mas eu sou otimista sempre. Valeu, fui, tamo juntos, fogo neles.